Olá, boa tarde. Quem está nos acompanhando aqui nessa série Plus Size Indoor, esse período de quarentena que nós estamos vivendo e aproveitando para falar de assuntos importantes ao mercado de moda em geral e especificamente para o mercado plus size, falando de coisas que no nosso dia a dia é conturbado de muito trabalho, cheio de atividades, raramente a gente teria tempo de parar para escutar, né? E esse webinário está sendo muito importante. Hoje nós estamos recebendo a Bruna Rigato, que é uma especialista em moda no geral, mas hoje ela vai falar de comunicação de moda e vai nos ensinar um pouquinho de como você comunicar melhor o seu produto de moda, a sua própria marca, aquilo que você quer falar. Muitas vezes você tem uma ideia de quer falar com o seu consumidor, mas você erra na hora de traduzir isso, e ela vai explicar isso muito bem para vocês. Então já quero, Bruna, te agradecer pela sua presença, por você ter aceitado estar aqui conosco, e já quero que você se apresente, e pode começar a contar para a gente esses segredos todos que você tem. Bom, Marcela, primeiro de tudo, boa tarde para todo mundo no Brasil e obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Vocês são um parceiro incrível para Fashion for Future, né? A gente já tem um histórico de parcerias aí e muito, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu trabalho com a Fashion for Future, que é um projeto, uma consultoria acadêmica que fica em Milão. Então, eu moro em Milão já há 5 anos. E a Fashion for Future, ela dá todo o suporte, seja para profissionais de moda, como para estudantes, de todas as ferramentas e conteúdos em formatos de aulas online, de aulas presenciais, experiências aqui em Milão, muito conteúdo no Instagram, e-books. A gente procura dar todo esse suporte para essa geração de novos designers e designers emergentes que surgem no mercado, fazendo justamente uma conexão entre o mercado italiano, principalmente, porque é onde a gente tem mais experiência, que é um mercado super consolidado, levando essa expertise e adaptando, claro, para toda a realidade e potencial do mercado de moda brasileiro. Bom, eu falei um pouco da Fashion for Future e eu, Bruna, como eu disse, eu estou há 5 anos aqui em Milão. Eu vim há 5 anos atrás para fazer um master na área de direção de moda para produto. E aí eu trabalhei aqui por 2 anos na Moncler, que é uma marca mais de roupas de inverno, de esqui aqui em Milão, e depois eu fiquei 1 ano e meio na Gucci, na parte de planejamento de coleção. E aí eu comecei esse projeto com a Luz, e tentando levar um pouco dessa expertise que eu tenho, que é um pouco da área de design, principalmente design têxtil, e também de toda essa área de marketing e planejamento de coleção, que depois eu adquiri aqui no Master e também, principalmente na minha experiência na Gucci. Então, a gente está com a pessoa mais qualificada para falar isso tudo, né? Para falar obrigada. De moda, para falar para a gente como a gente acerta mais na comunicação, né? A comunicação é realmente sempre complicada em qualquer área, não é apenas na área de moda, porque é muito difícil você atingir, né, todo mundo. Às vezes a sua ideia, você tem uma ideia muito clara para você, né, mas quando você vai passar para outra pessoa, ela não entende nada daquilo que você queria dizer. Uhum. Isso acontece em todos os setores, mas no setor da moda atinge muito pessoalmente as pessoas, né, porque trata de conceitos, trata de preconceitos, trata de histórias, né, tantas coisas que envolvem a questão da moda para ela ser tão pessoal. Né? Então, eu acho que a gente erra mais, tem uma maior possibilidade de errar mais na moda, não é? Eu imagino, será que é isso mesmo?
A moda, ela gera o desejo, né? Ela tá no imaginário das pessoas como, né, algo, como você disse, pessoal e algo que é algo que a gente usa todo dia, né? Tá na nossa pele, é muito próximo, é uma das peças mais próximas, né, da gente. Então, é extremamente importante você saber comunicar bem a sua marca e saber como você passar todo o seu conceito de marca para o seu consumidor e que chegue no seu consumidor final. Isso também é um aspecto muito importante, que muitas vezes a marca comunica para o público errado, para o público que não é o público dela. Então, é muito importante que a marca entenda quem é o público dela, onde ele está, para ter uma comunicação efetiva, né? A gente tem ainda, né, uma dificuldade em mercado plus size de segmentar o público, né? E a gente vê, às vezes, ainda hoje, em grandes magazines, a gente chega, tem os locais segmentados, né, por estilo de vida, principalmente, e aí você tem lá uma série de gôndolas especificada como plus size. Quer dizer, o que já passa a mensagem, rapidamente, de que o consumidor plus size, ele é único, né? Então, todos nós, gordos, somos iguais, pensamos iguais, temos as mesmas vontades, os mesmos sentimentos. Então, a gente ainda hoje enfrenta esse desafio, né, muito por herança do fast fashion, e as marcas que são menores, que têm, que fazem uma moda mais low fashion, inclusive, trazem, mesmo que sem querer, essa herança que o fast fashion deixou aqui para a gente. E como que a gente consegue começar a resolver essa questão da segmentação para poder falar com esse público melhor? Então, Marcela, eu acho que este é o momento para a gente falar disso, porque a gente está num momento que, justamente como você disse no começo, a gente parou e está conseguindo estudar, entender, repensar, reestruturar, porque é um momento de crise, é um momento que a gente foi obrigado a fechar as portas das lojas, a trabalhar menos, né, um pouco... eu tenho trabalhado muito mais, mas assim, trabalhar num outro ritmo, né? Pensar de uma maneira diferente. Então, eu acho que é exatamente o momento que as marcas elas estão repensando o planejamento de coleção delas. As lojas, como se disse, lojas de departamento, elas estão no momento de repensar e eu tenho visto, até eu tinha visto em março, que aquela marca sustentável super famosa, chama Reformation, é uma marca americana, eles introduziram a numeração plus size, então agora eles têm uma numeração super extensa, e então a gente vê que algumas marcas podem se replanejar agora para incluir uma numeração maior, ou as lojas de departamento, para repensar como elas podem comunicar a moda plus size dentro dela de uma outra maneira, né, de uma nova maneira. Eu acho que é o momento de inovar na comunicação, porque a gente está num momento de crise, e é nesse momento, né, que coisas novas surgem historicamente, a gente já enxerga isso, né. Eu acho que é bem assim, é o momento da gente refazer, né? E já que vai refazer, já faz de outra forma. Exato. Né? Esse período está funcionando meio como uma higienização das marcas, né? Para a gente conseguir voltar já com um outro pensamento. E eu acho que é muito importante que a moda seja mais democrática também e inclua todo mundo. Sim. Principalmente porque em momentos como esse, que a gente vai voltar de uma crise, né? Não tem porquê e não tem como, nem financeiramente, nem como estratégia, de forma alguma, excluir as pessoas. Se é no momento que justamente a gente precisa agregar para gerar resultados para as marcas.
Exatamente, e a gente sabe que o mercado plus size é um mercado em crescimento, que tem um mercado consumidor carente, né, então essas marcas precisam chegar nesse consumidor, né, de uma maneira eficiente. Eu acho que um primeiro passo para a marca entender como ela chegar no seu consumidor entender o seu mercado, então, entender os concorrentes, né? Quem são os concorrentes dela, quem que é o público desses concorrentes, que provavelmente é o mesmo público, e também fazer uma pesquisa de mercado em relação porque tem 2 aspectos para você analisar quando você vai coletar todos esses dados, entender quem é esse seu consumidor. Um aspecto é essa questão de entender os seus concorrentes, e o outro aspecto a gente chama de benchmarking, que é entender o que outros players estão fazendo da mesma área, não necessariamente o seu concorrente, né? Provavelmente, tipo, uma marca aqui no Brasil não concorre com a Reformation que eu disse, porque ela está nos Estados Unidos, não vende no Brasil. Mas entender o que ela faz como uma marca pioneira, uma marca ela é sustentável e tudo, é muito bacana para você entender como ela se comunica e como você pode se comunicar, que aspectos que tem a ver com o seu cliente para você usar, né? Muito bacana essa questão de poder se espelhar em alguém, né? De poder buscar alguma referência. Isso é muito interessante e não precisa, de fato, realmente ser de uma empresa concorrente sua, né? Ou uma empresa do mesmo segmento, né? Pode ser de um segmento completamente diferente e está fazendo um bom trabalho, você traz e faz os ajustes necessários para o seu negócio, para a sua empresa, né? Sim. Bruna, então, eu não sei, você tinha falado de trazer alguns exemplos, né? Não sei se você trouxe alguma coisa, algum material escrito, alguma coisa para mostrar, mas queria muito que você falasse, tem uma questão do storytelling, que muitas marcas utilizam isso, né, para se aproximar do seu consumidor. Você acha que isso ainda é algo que agrega a marca? E como que se conta essa história? Então, o storytelling, sem dúvida, agrega na comunicação de marca, é essencial, porque hoje em dia as pessoas elas não consomem mais marcas só por consumir, porque elas querem aquela peça. Cada vez mais as pessoas estão mais engajadas em consumir marcas que elas admiram, que elas gostam, que elas veem que tem um valor ali, e esse valor, uma das maneiras de transmitir é com o storytelling, contando a história da marca de uma maneira afetiva, de uma maneira que tem a ver com o seu consumidor, que tenha uma profundidade, isso é extremamente importante, transparência no storytelling é essencial, não adianta criar algo superficial. Hoje com a internet, com as mídias digitais, é muito fácil você saber quando algo não é verdade, então sempre pensando na sua própria verdade. E dentro desse storytelling, dentro do que é a essência da sua marca, o que você vai contar para o seu consumidor, é fazer um conteúdo relevante de moda. É uma maneira de se comunicar de maneira que você não está vendendo o seu produto, né? A nova maneira de se comunicar é que você gera conteúdo para o seu consumidor, independente da venda ou não, e isso está muito ligado ao storytelling da marca, né? Então, se é uma marca extremamente, uma marca mais artesanal, que vende um produto mais artesanal, ele pode apresentar workshops de como fazer algumas coisas, como fazer em casa algum bordado, alguma técnica, e esse é um conteúdo gratuito para o consumidor, mas ele engaja o consumidor de uma forma que
com certeza ele vai lembrar de você quando ele vai comprar. E eu acho que aí esse momento que a gente está vivendo, muito particular da pandemia, é o momento que as marcas estão mais tentando fazer isso, né? Porque tá todo mundo em casa e a maneira de se comunicar é essa maneira super positiva, né? Do tipo, vou te ajudar a ficar em casa. Então, disponibilizando playlist, disponibilizando workshops, disponibilizando exposições online. Eu estava vendo a Gucci. Ela ia fazer uma exposição em Seul, na Coreia, que ela tem um projeto de arte que faz pelo mundo, e aí ela disponibilizou todo o conteúdo online agora, gratuito, para qualquer pessoa sobre essa exposição que ia ser física, né? Enfim. Vai ser ainda física. Então, acho que o storytelling, hoje em dia, ele é o primeiro passo, a marca precisa criar o próprio storytelling, e aí depois ela precisa nutrir esse storytelling com os aspectos que tem a ver com a marca dela, gerando um conteúdo de qualidade para o consumidor dela, não só uma venda, né? Então, esse momento que nós estamos vivendo não é o momento de jogar ofertas, promoções, coleções novas, nada disso, né? É o momento de criar uma empatia, criar uma ligação com esse consumidor, né? Exato. De forma que ele lembre de você de maneira sempre positiva. Exatamente. A gente até viu algumas ações aí no Brasil, não só no Brasil, né, no mundo, de marcas que tentaram vender, tentaram ir para um outro lado e foram extremamente criticadas, né? Já tem alguns estudos com esses consumidores que eles, pós-crise, vão sim se lembrar as marcas que realmente tiveram essa empatia, esse valor humano acima do valor, né, das vendas. Então, sem dúvida, não é o momento de empurrar produto, é o momento de ajudar as pessoas, de colaboração, as pessoas querem isso, né? Elas precisam disso, na verdade. Se sentir acolhida, né? Sentir participante daquela marca, se sentir um familiar da marca, pode dizer assim? Sim, exatamente. Uhum, sem dúvida. E aí, respondendo sua primeira pergunta, eu, obviamente, tenho alguns exemplos na minha cabeça, mas acho que eu vou falando ao longo da nossa conversa, porque é mais fácil. Tá bom. Nós tinha comentado com você antes isso, que nós temos aqui muita dificuldade em comunicação, principalmente no mercado plus size. Por quê? Porque principalmente as agências, né, que estão acostumadas com um tipo padrão, com uma pessoa padrão, com uma modelo padrão, né, com um tipo de comunicação muito mais voltada para a moda, tal como ela sempre foi, voltada para tamanhos pequenos, para mulher 38, para mulher 30, 36, 40, para esse tipo de mulher. Então, quando você traz o mercado plus size para a comunicação, então as agências têm ainda enfrentado dificuldades por não conhecer, principalmente pelo estranhamento. Quando chega uma modelo, ainda que nós, né, de mercado, ainda acho que 46, 48 não é representativo para o plus size, quando você vem de uma área de moda que está acostumada a trabalhar com meninas 36, 38, uma 48 é bem grande a diferença do tamanho para o outro. Então, a gente vive sempre nessa corda bamba, né, da representatividade que nós gostaríamos de ter, e as agências não sabem trabalhar ainda muito bem com esse tipo de conceito, com esse tipo de público, ainda tem muita dificuldade, e tem muito estranhamento, né, em trabalhar com as modelos, e aí, eventualmente, meio que para cumprir uma cota, né, alguns comerciais inclusivos, né, algumas propagandas inclusivas colocam uma pessoa plus size,
né, para dizer, olha, estou sendo inclusivo. Como é que a gente começa dentro, né, internamente nesse mercado que a gente consegue, que ainda é muito restrito, como é que a gente, e fora também, que eu acho que a grande questão não é esse mercado que nós conhecemos que é restrito, mas é levar esse conhecimento de mercado plus size para uma população gigantesca que muitas vezes nunca nem ouviu falar em plus size. A pessoa tem a necessidade de mercado, mas ela nunca ouviu falar que existem coisas para ela. Está tão habituada que não existe, que para ela não existe. Como é que a gente consegue driblar toda essa situação e fazer com que as agências, os publicitários se tornem mais inclusivos, mas não inclusivos porque eu tenho que ser inclusivo, eu tenho que cumprir tabela, mas inclusivo de verdade. Puxa, eu também quero me aproximar desse público, eu não sei trabalhar com ele, mas quero trabalhar, quero entender, quero compreender as necessidades dele realmente, e não só para fazer de conta. Então, como você disse, uma questão de padrões, né, que estão intrínsecos na moda já há muito tempo, então realmente os passos são muito lentos para mudar. A gente tem, na Fashion for Future, a gente faz um conteúdo de moda plus size, então eu faço muita pesquisa do que tem acontecido no mercado. Eu noto uma diferença porque daí eu acho assim que tem que começar pelos formadores de opinião, que são as revistas. Não tem que começar, mas é uma maneira de começar para ficar mais natural, né? Começar pelos formadores de opinião, revistas, os desfiles, os grandes nomes, usando uma diversidade de modelos muito maior, né? Do que só aquele padrão de beleza específico. E eu tenho visto que tem crescido, sim, a imagem de moda plus size no mercado. Tem uma capa maravilhosa da Glamour dos Estados Unidos, saiu acho que no final do ano passado ou no começo desse ano. A gente até postou no nosso Instagram, The New Supermodels, as novas supermodelos, e aí são 5 modelos maravilhosas. E elas já são modelos que seriam do mercado de moda plus size, mas eles tratam como modelos que não tem essa segmentação, é uma modelo. E é bem interessante como eles abordam isso. Eu noto muito mais nos Estados Unidos essa abordagem, que é um mercado extremamente importante. As passarelas de Nova York têm aumentado muito o número. A cada semana de moda, a porcentagem de modelos plus size é muito maior. E na Europa, agora, nessa última semana de moda, em Londres e Milão, apesar de toda essa conturbação, também teve um crescimento de modelos plus size, e modelos, a Dolce & Gabbana faz muito isso, de usar modelos da vida real, mulheres, né? Não importa muito, né, a questão do tamanho, a questão racial, enfim, tudo isso. Então, eu acho que tem que ter uma mudança, que eu tenho visto, sim, uma mudança, é lenta, a gente sabe, mas já é muito diferente do que era antes. E depois tem toda a questão, acho que, da comunicação das próprias marcas plus size. As melhores comunicações que eu vejo são editoriais, são fotos, né, na maneira de imagem que a gente está falando, né, na maneira imagética, são imagens naturais no final, sabe? Tem uma cara de editorial de moda. Então, para a pessoa que está vendo, não tem tanta uma diferença de um editorial de moda normal para esse editorial de moda. Eu acho que também na comunicação, na imagem das marcas, elas podem se inspirar em tendências, em aspectos do que não é segmentado. Não sei se eu consigo explicar muito bem. Sim. Para conseguir realmente passar aquele desejo de moda, independente da modelo ser plus size ou não, né? Eu acho que
tem que ter essa força. E então, e é o que eu falo, a gente vê muito isso nos Estados Unidos, né? Mais marcas e modelos americanas conseguindo passar esse glamour da moda, independente do segmento, né? Se você tivesse que aconselhar, ou que tratar, ou que, como que eu diria, se você tivesse que criar uma agenda de comunicação de moda, quais seriam os tópicos que você aconselharia o confeccionista, o lojista, as agências a tratarem essa nova, vamos falar de nova, essa nova agenda de comunicação de moda? Eu acho que o primeiro passo é você entender a sua própria marca. O primeiro passo total é entender como é a sua marca, quem é o seu público, quem são seus concorrentes. Isso é o primeiro passo. Você tem que ter, a marca tem que ter uma pesquisa, uma identidade de marca bem definida. Isso é extremamente importante. Aí depois, a questão das mídias digitais, sem estar fora de Instagram, estar fora de ter um e-commerce, ou de ter... É muito, muito difícil hoje, você se comunica e cresce muito online, então hoje em dia tem muita ferramenta digital, hoje antes para fazer publicidade tinha que pagar na TV 50, tipo uma grana. Hoje em dia você consegue fazer uma publicidade no Facebook, Instagram, Google Ads, muito mais democrático, então tem que ter essa parte muito bem estruturada do digital. Uma marca tem que ter, e fora que isso você extrai muito dado sobre seus clientes, sobre o que eles gostam, sobre o que eles não gostam. É muito mais fácil você traçar o caminho do seu cliente e conversar com ele também diretamente. Eu sigo uma marca que tem uma loja em São Paulo que chama Clamarroca Plus, que eles fazem, a especialidade é jeans, não sei se você conhece a Sim. Mariana, que ela é da minha cidade, ela é de Itapetininga, do interior de São Paulo, e eu amo a maneira como ela se comunica com o público. Ela fala diretamente, ela pega um feedback ali, eu vejo ela sempre falando com os clientes e respondendo, e então é muito importante, porque se é o que você disse, se não é um segmento tão padronizado, questão de medidas, questão do que ainda não é uma coisa super estabelecida, não tem uma regra, né? Você falar, você receber o feedback direto do seu consumidor sempre, melhorando o seu produto, é muito importante. Você fideliza esse consumidor dessa maneira, né? Então, as ferramentas digitais são essenciais para isso, para você se aproximar. Que mais? Deixa eu pensar. Toda a questão da transparência, acho que sempre pensando numa comunicação transparente, real, e eu acho que isso é muito em linha com a questão da inclusão e tudo, para você ser transparente. E eu acho que isso é a questão do digital. Eu acho que eu esqueci algum ponto, me fala. Acho que não, acho que foi bem abrangente. O digital, eu falo assim, havia, né, antes a gente estava consultando algumas pesquisas do tempo que o digital ia demorar para atingir todas as pessoas, então tinha algumas pesquisas que já diziam que em 5 anos todo mundo teria que ter o e-commerce, né? Mas a pandemia adiantou, né? Adiantou 5 anos. Acelerou então, tudo. A gente está aprendendo a fazer coisas que talvez a gente ia demorar 5 anos de fato para aprender e para entrar. Eu mesmo nunca fiz live na minha vida, comecei a fazer agora. Em função da pandemia. Então, assim, tantas coisas que a gente pode aproveitar para um crescimento, né? O crescimento pessoal, no meu caso, mais crescimento da empresa, nosso crescimento como profissional, porque esse momento acabou exigindo isso, né? E a gente tem falado muito dessa questão do e-commerce,
né, que é uma questão que tem crescido bastante e é necessário. A gente teve algumas situações, né, aqui em São Paulo, por exemplo, está tudo fechado e várias cidades do Brasil está em quarentena, então é só aberta para serviços essenciais, e muitas lojas, de repente, tiveram que fechar e não tinham o e-commerce, né, não estavam em meio digital e ficaram, a princípio, meio perdidas, porque como que eu vou, bem no início, né, era no momento de lançamento de coleção, como é que a gente agora, né, sabendo que é real, todo mundo tem que estar no e-commerce de alguma forma, né, aproveitando essa facilidade que a gente tem da internet, dessa questão muito democrática, não importa o quanto você tem para investir, você pode estar lá, né, e usar as ferramentas justamente de comunicação para crescer. Como é que você tem essa questão, como é que a gente consegue fazer do nosso e-commerce, né, que agora vai ter um monte de e-commerce plus size na internet, eu falo que a gente vai virar meio commodity, né, porque as roupas são meio parecidas, todo mundo está meio igual. Como é que eu me diferencio? Minha marca pode se diferenciar das outras X marcas que estarão disponíveis em moda plus size na internet? Eu acho que é a questão do conteúdo para o seu consumidor. Eu acho que quando você engaja o seu consumidor em um conteúdo que não seja só a venda, então que você traz uma playlist que tem a ver com o seu consumidor, que você traz um workshop, que você traz uma live, que você conecta algum aspecto fora do seu produto, que não tem a ver com a venda, para o seu consumidor, é uma grande maneira de você se diferenciar, porque você engaja ele na sua marca, né? E tutoriais, enfim, toda essa questão, sem dúvida, você se diferencia de simplesmente ter somente um e-commerce, né? Só vender. Eu acho que é muito importante. E eu acho que um outro aspecto para se diferenciar, e que eu acho que os consumidores têm procurado cada vez mais, é a questão da sustentabilidade. E também com essa pandemia, além de toda a questão digital, a questão dos consumidores exigirem produtos de qualidade, produtos que tenham responsabilidade social, que tenham materiais sustentáveis, é uma maneira de você diferenciar no seu produto e, óbvio, comunicar isso para o seu consumidor, e comunicar isso para o seu consumidor só se realmente for verdadeiro, porque se não for, se comunicar simplesmente para falar alguma coisa que você é sustentável e você na verdade não é, aí a longo prazo isso não dá certo, a médio prazo eu já diria que essas mentiras aparecem. Então é ser transparente, é adicionar valor para o seu produto além do que do seu produto em si, né, com conteúdo. E a questão da sustentabilidade. Muito bacana. A gente estava já no final do ano passado conversando bastante com a Luz, inclusive para a gente levar um pouco do nosso público aqui, né, um pouco dos nossos empresários, fazer uma caravana de empresários plus size para Milão, né? Foi uma coisa que foi parada, a gente nem chegou a dar continuidade em função de todas as surpresas que aconteceram para todos nós, né? Mas eu já quero aproveitar para falar com você, para que a gente comece a organizar isso, né? A gente está em crise, mas a crise vai passar, daqui um pouquinho vai estar todo mundo bem, o mundo vai voltar ao normal e a gente vai poder fazer esse intercâmbio cultural, né, de moda aí com vocês, não é, Bruna? Sem dúvida, nossa, é incrível. A gente organiza missões aqui na Itália, né? Em Milão, com foco em Milão, mas a gente, enfim, tem várias regiões da Itália com diversas especialidades, e esse é um dos nossos objetivos. Todos os valores do Made in Italy, de uma cadeia de moda que criou seu próprio valor, que tem diversos aspectos que são muito ricos e que constroem marcas riquíssimas, a gente
Eu acabei de mandar para a Luz um pouquinho antes de entrar, de eu entrar, tem um site que eu faço pesquisa, aliás, é uma dica bacana, chama Lyst, LYST, que eles fazem diversas pesquisas baseadas em dados, né, em acessos e tal, no Google, e eles acabaram de mostrar as marcas, as 10 marcas mais desejadas do mundo nesses 3 primeiros meses. Eles fazem trimestrais, né? Nos 3 primeiros meses quadrimestral, né? Eles fazem 4 vezes ao ano, nos 4 últimos meses do ano, primeiros meses desse ano. E dessas 10 marcas mais desejadas, 7 são italianas. Então, assim, se é para a gente aprender a criar um valor de moda baseado no desejo, nas pessoas querendo ter aquele estilo de vida, consumir aquela marca, os italianos com certeza sabem fazer isso, e então seria muito bacana mostrar todo esse valor dessa cadeia para os empresários no Brasil. Acho muito bacana, sempre levando para a realidade brasileira, e eu acredito, o Brasil tem muito potencial, né? Tem uma indústria de moda com um potencial imenso, desde a gente é a cadeia do Ocidente mais completa na moda, desde a matéria-prima até um mercado interno enorme, né? A gente tem toda a cadeia, tem mais é que enriquecer e fazer essa cadeia de moda crescer. E, inclusive, a gente teve uma mudança aqui, ainda está sendo divulgado, mas a gente teve uma mudança no calendário de moda no Brasil, que era uma mudança que já precisava ter sido feita, mas em função de estar todo mundo trabalhando e já naquele formato, né, de entregas, naquele formato de lançamento de coleção, de liquidações, não tinha como parar e refazer, e nós tivemos que parar, nós paramos, todo mundo parou, então foi a oportunidade de refazer calendário de moda. Eu acho que até a gente consegue fazer pós-Covid, mas talvez a gente consiga até pegar uma boa época do novo calendário de moda para fazer esse intercâmbio com vocês. Isso é uma coisa que eu quero fazer muito, já está assim, na minha mente, no meu coração já há um tempo, e eu acho que a gente tem empresários que sim, que desejam ir, que querem aprender mais, e eu acho que tem marcas plus size, inclusive, que são sediadas aí, e a gente precisa muito conhecer, e precisa trazer novidades, né? Trazer novidades para a nossa mente, né? Para poder produzir coisas diferentes, além daquilo que a gente já está produzindo. Então, isso vamos fazer, logo a gente vai avisar, documentar e começar assim que a gente já tiver algumas datas que a gente já tenha possibilidade de viagens, etc. Não vejo a hora de viajar, para a gente poder ter essa conexão de novo. Mas, bom, então, enquanto isso, a gente vai aproveitando para aprender outras coisas, vai aprendendo à distância, vai se informando. E eu quero a gente vai partindo para o final, e eu quero te agradecer demais, Bruna. Eu acho que você deu, assim, dicas muito importantes, assim, muito simples, para que as pessoas possam seguir e ir aprendendo mais do seu próprio negócio, aprendendo mais daquilo que ela faz, mas às vezes faz tão automaticamente que não para ver os detalhes, que não para, e acredita muitas vezes, eu nem tenho uma história para contar, fui fazendo, cheguei, foi acontecendo, né? E se a gente parar para pensar, a gente tem uma história, todo negócio tem uma história, às vezes muito importante por trás, e que vale a pena ser contada, né? Às vezes, não, isso é bobeira, não é bobeira, não, todo mundo paga um preço para chegar onde está, não importa onde esteja, né? Ainda vai mais, os nossos sonhos têm um preço, né? E a gente precisa contar essa história, sim, porque é muito valorizada por outras pessoas. Sim. E, Bruna, assim, só as suas considerações finais, né? Os seus conselhos aqui para o nosso mercado, principalmente nosso mercado plus size, a gente já tinha considerado que não tem tantas diferenças, né? Comunicação de moda é comunicação de moda. Exato. Né?
É só você pegar aquele ensinamento e trazer para aquilo que você faz, para aquilo que você produz, para o seu mercado, para o seu produto, para a sua marca. E a gente acredita muito nisso. E como que eu só quero que você feche com essas considerações assim sobre comunicação. Olha, eu acho que esse é um momento para dar o restart, para dar o reset para as marcas que estão repensando a comunicação delas. É o momento de repensar, de recomeçar, de trazer novos valores para a própria marca. Sempre pensando exatamente nisso, como que eu trago valor para minha marca, ou quais são os valores da minha marca e como eu comunico isso para o meu consumidor. E hoje em dia, com as redes sociais, apesar de aumentar muito a concorrência, como você disse, por outro lado, também democratizou muito a moda. Uhum. Então, é um momento certo para as marcas planejarem a própria comunicação, principalmente nas redes sociais, eu acho. Acho que é o momento. Tá todo mundo no celular em casa olhando. Então, tem que se destacar mesmo, pensar como que você pode se diferenciar, baseado sempre no seu público. Acho que a melhor coisa que uma marca pode fazer para se comunicar, a melhor estratégia é a coerência. É você ter coerência com os seus objetivos, com o seu público, com a sua comunicação, independente do que você vende. A coerência é extremamente importante. Tá bom? Mesmo. Bruna, muito obrigada por você ter participado aqui com a gente. Acho que foi muito importante, acho que para as pessoas que já estão aqui, né, que já nos acompanharam, isso vai ficar arquivado, tenho certeza que muita gente vai consultar. O que eu falo é o seguinte, nós, Mercado Plus Size, nós não escrevemos a nossa história ainda, né? Então, a gente tem muito pouco registro da história de mercado plus size no Brasil, e eu acho que todo o conteúdo produzido, falando em coisas relativas a esse mercado, já está se tornando história, né? Já está se tornando esse componente desse grande mercado que a gente vai construir, porque não tem caminho, gente. Eu falo assim, não tem caminho. Você tem, no Brasil, 57% da população usa acima do tamanho 46. Então, não tem como dizer, gente, o mercado plus size é um segmentozinho. Não é. As pessoas têm que ver a importância que ele tem, como geração de emprego, geração de renda, e eu acredito muito, especialmente, em mercado plus size brasileiro como produto de exportação. Então, a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa a produzir, tem muito espaço no mercado para todo tipo de produto, sabe? Para diversos segmentos dentro, para toda a faixa etária, para todo estilo de vida, para todas as ocasiões, assim, de mercado para de classe E a classe A, mercado de festas, mercado para artigos esportivos, tem espaço demais para muita gente, né? Então, a gente precisa suprir esses espaços. Hoje, nós somos ainda 3,5% do varejo brasileiro apenas vende, né? Vende artigos plus size, ou especializados ou não. Então, assim, não existe caminho. Todo mundo vai precisar trabalhar com o mercado plus size. Sem dúvida. E acho que, assim, você deu dicas, assim, preciosas, eu acho que para a gente começar a entender como que se comunica com esse público, porque você não pode fazer, de repente você faz a melhor coleção do mundo, só que você não sabe comunicar, né? Não sabe chegar nesse público, e aí pronto, perdeu tudo, né? As coleções têm prazo de validade, né? Elas têm, coleção verão tem um período, no verão que vem você já tem outra coleção, então, assim, tem prazo de validade, então a gente tem que lidar com isso muito rapidamente e comunicar rapidamente para poder sempre estar produzindo novas coleções. Então, muito obrigada, Bruna, um grande abraço. Obrigada a você, Marcela, muito obrigada. Novamente, quero novamente a gente falar sobre outros temas.
Quero bom? te ver aqui em Milão, eu falei. Tá. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Tchau, tchau. Tchau.